Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite das meninas da Sexta URI para estar com vocês hoje, conversando um pouco, sobre o capítulo do livro da Lúcia Moisés, Deus Confia nos Pais, capítulo 4, que nós vamos discutir um pouquinho, que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Márcia Carvalho, eu sou uma trabalhadora aqui da 4ª URI, aqui de Blumenau. Eu participo do CEFAC, também da área de família, e fui convidada então hoje, para a gente discutir um pouquinho, o capítulo 4 do livro, no qual o nome é Eduque Enquanto Há Tempo. Então vamos começar então, eu vou ir pegando algumas partes do capítulo para a gente ir falando, para a gente ir conversando. Então começa assim: educa por mim e em meu nome, as almas e os corações que se ignoram, porque me ignoram. A alma é imortal, e eu tenho pressa que todas se alcandorem ao sol da verdade eterna. Esse trecho é um trecho do conto O Discípulo Anônimo, ditado por Leon Tolstói a Ivone Pereira, e consta do livro Ressurreição e Vida. Então tá, eu acho que esse trecho inicial, ele já dá muitas coisas para a gente discutir, Mas tem algumas partes que eu acho que elas são bem, bem relevantes mesmo, Quando ele começa dizendo, educa por mim e em meu nome. Então, sempre lembrando, que quando a gente estiver fazendo qualquer tipo de atividade de evangelização, na casa espírita ou fora, ou às vezes online, ou seja, presencial, a gente não esquecer, que naquele momento nós estamos educando em nome de Jesus. E sendo assim, que a gente possa levar, a cada momento, a amorosidade, o carinho, sempre pensando, quando a gente está na dúvida, como que eu devo responder àquela criança que me fez uma pergunta, ou aquele jovem, sempre essa ideia, o que Jesus espera de mim? O que ele realmente responderia? Claro que muitas vezes a gente vai ter dúvidas, porque nós não somos, estamos bem longe, na verdade, de sermos, esse espírito perfeito que dá conta, de todas as dúvidas. Mas que se tivermos também um bom conhecimento doutrinário, vai ficar sempre mais fácil, Então, educa por mim, as almas que se ignoram porque me ignoram. Então, isso é uma outra passagem, assim, bem interessante para a gente pensar, Os corações que se ignoram. Por que as pessoas se ignoram? Por que elas se tratam, às vezes, de uma forma tão displicente e tão pouco caridosa? Por quê? Porque elas ignoram também o exemplo do Mestre. E sendo assim, elas não vão seguir aquilo, que o Mestre ensinou, que é a questão da paciência, da compaixão, do amor, da caridade. Então, se a gente está educando em nome de Jesus, com certeza nós estaremos usando esses preceitos, os preceitos do exemplo que Jesus nos deixou. Então, nós vamos mais um pouquinho à frente, ainda na mesma página, tá? Daí ela vai continuar discorrendo no texto, E um pouquinho mais pra frente ela vai dizer assim, não te limites a curar apenas os corpos que tendem a desaparecer no túmulo. Eu acho tão interessante porque a gente fica tanto tempo, preso em nos preocuparmos, às vezes como pais, mães, e educadores, vai para aula, vai para escola, vai para aula disso, daquilo, enche a criança assim, enche o adolescente com um monte de atividades e às vezes a gente esquece de fazer a parte mais importante, Educar enquanto há tempo, mas não educar com tantas ou só com formalidades, não só com milhões de atividades para o corpo, mas curar e educar aquilo que vai, mesmo depois que o corpo for para o túmulo, vai ficar, Então, continua, Trata de curar também as almas, por amor de mim, pois estas são eternas e mais necessitadas do que os corpos, pois necessitam de fachos da verdade. Eu sempre, quando eu fico pensando sobre essa questão de verdade, eu lembro daquele trecho, do Evangelho de João que fala, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sempre fico, nossa, demorei para entender um pouco esse trecho, ele parece simples, mas ele é bastante complexo, Verdade, do que a gente vai ser libertado se a gente conhecer a verdade do Evangelho? E uma das coisas que sempre me vem à cabeça é assim, daquele nosso velho hábito de ter, de uma forma muito precipitada, ideias sobre os outros, ideias sobre opiniões precipitadas sobre as coisas do mundo, sobre as coisas da vida.
Então, se a gente tiver, né, quanto mais próximo a gente tiver do conhecimento doutrinário, dos conhecimentos de Jesus, mais a gente vai estar próximo dessa premissa, né, de conhecer a verdade e a verdade nos libertar do egoísmo, das nossas precipitações, das nossas imaturidades, porque a imaturidade não está relacionada à idade, está relacionada a comportamentos. Então eu penso que é disso que Jesus está falando, né, na minha humilde opinião. Então vamos em frente lá no nosso capítulo, né? E daí ela continua falando, né, e lembrando uma parte que é fundamental quando a gente está falando em evangelização, né, que é assim, né, que a gente não pode esquecer que os nossos filhos e as crianças da evangelização e as famílias e os nossos adolescentes são espíritos a caminho da evolução. Então, isso é uma premissa básica para a gente fazer uma compreensão ampla e individualizada, mas ao mesmo tempo caridosa, de todos os comportamentos, das virtudes ou das dificuldades ainda que a gente vai encontrar nos lares, né? Nós somos espíritos, e nós somos espíritos a caminho, né, buscando uma evolução também. E não é diferente para os filhos que nós acolhemos nos nossos lares, porque um dia nós fomos espíritos acolhidos em lares também. E os nossos pais também tiveram que fazer essa compreensão de que nós éramos espíritos e eles também, né, tentaram da melhor forma possível, a grande maioria deles, né, nos auxiliar na evolução. Então, que a gente possa também ter essa clareza, né, que as dificuldades que esses espíritos possam ter e as facilidades para outras coisas também estão nesse processo de evolução e que nós temos, sim, como educadores, como família espírita, como evangelizadores, a ajudar, auxiliar em tudo que estiver ao nosso alcance para que as famílias compreendam, para que nós tenhamos a compreensão de que somos espíritos e as crianças recebidas nos nossos lares também são espíritos. E as crianças da evangelização são espíritos e a gente tem que auxiliar no progresso. Né? Então, não fiquemos presos, né, em análises precipitadas. Porque ele é assim. Ele é um espírito em busca de evolução e aquela situação ainda é assim. Mas nós estamos aqui exatamente com o objetivo de auxiliar nessa evolução. Né? Continuando. Ele vai dizer, ainda que tenham sido expressas em obras literárias, serve de inspiração a todos os que se dedicam à obra da educação do espírito, que retorna à Terra para a nova jornada. Então é isso, né? Cada vez que a gente vai receber, né, na nossa família e na casa espírita, uma criança que está chegando, um adolescente, né, é sempre lembrar, né, essa pessoa ela está numa nova jornada na carne e que isso já deveria ser um motivo para nós todos, como família universal, de muito contentamento, né? Esse espírito, ele foi preparado, enfim, ele foi compulsoriamente enviado à Terra para uma nova jornada. E nós temos, sim, a responsabilidade de auxiliar esse espírito na sua evolução. Se ele está mais próximo, né, acolhendo o nosso lar, na nossa casa, e se é na casa espírita também, né, a gente ter esses olhos de ver as dificuldades que esse espírito possa ter e que nós estamos ali, sim, para auxiliar aquela criança, auxiliar aquele espírito nessa nova jornada. E quando a gente fala assim, é emocionante pensar, né, essa pessoa está numa jornada na Terra, convivendo com o nosso espírito nesse momento do planeta. Então, assim, que possamos, né, nos auxiliar mutuamente para que todos evoluam, né? Que a gente acabe evoluindo todos juntos, né? Que esse é o grande objetivo. Né? Então, assim, significa... Daí ela está continuando o capítulo, né? Então, ela vai continuar dizendo assim, né? Que as pessoas, né? Que acabam, de certa forma, não buscando esse amparo, esse auxílio, né, na evangelização, nas mensagens do Cristo, prosseguem distanciadas de si mesmas, vivendo a vida do corpo, priorizando instintos e sensações em detrimento da alma, valorizando aquilo que se destina ao pó. Daí ela continua dizendo, né? O tempo dedicado à satisfação dos sentidos, aos cuidados excessivos da aparência, é a busca desenfreada pelos prazeres fugazes e o esquecimento das coisas do espírito, que nos levam a caminhar sem a presença de Jesus em nossas vidas. Então, né, a gente vê todo esse apelo, né, que se tem pela tecnologia, pelas coisas assim, da vida material, pela aparência,
pelos prazeres que são muito fugazes, né? E eu sempre costumo dizer para as pessoas que um belo exemplo, assim, é quando a gente compra qualquer coisa nova. Pensa um par de sapato que você queria muito comprar, muito, muito, muito. Daí você planeja, guarda lá o dinheirinho, você vai lá e compra. Quanto tempo dura essa felicidade? Eu acho que é importante a gente se observar e a gente mostrar isso para os filhos. Porque os filhos também têm isso, né? Eles querem uma coisa nova. Daí a gente se organiza, economiza, se planeja, vai lá e compra. Vamos parar para observar quanto tempo aquela felicidade dura. Gente, é muito fugaz. É pouquíssimo tempo. É coisa assim, olha, dependendo do que é coisa de minutos, ou de horas, ou de pouquíssimos dias. Por quê? Porque a gente acaba depositando a felicidade, a tranquilidade naquilo que ele não vai poder nos dar. Porque nada vai nos dar essa felicidade. Aquilo lá é muito fugaz, aquilo lá dá um contentamento, se der para usar essa palavra, mas não traz felicidade. E isso a gente precisa ir mostrando para os filhos. Por quê? E a gente também se conscientizando, né? Porque senão a gente fica a vida toda buscando felicidade onde a gente não encontra e sendo infeliz. E se sentindo triste, se sentindo muito angustiado. Então, a necessidade de desde a casa, desde dentro da nossa casa, e na evangelização, a gente ir mostrando para essas pessoas que forem passando pelas nossas vidas, né, a importância da gente colocar as coisas no devido lugar. A pessoa quer um tênis novo? Tá bom, se ela trabalha, se a família pode, se a família se organiza para isso, mas sempre lembrar, esse tênis ele tem uma utilidade e ele é da matéria. Ele não vai trazer a felicidade que você está esperando. Então, a gente tem que ter essa discriminação, esse entendimento, porque as coisas são diferentes, elas estão em locais diferentes. Certo? Então, continua dizendo, né? As crianças, elas necessitam conhecer a mensagem cristã. Porque senão, o que acontece, né? No momento atual, a gente está vendo um culto das aparências, que estimula a vaidade, o orgulho, o narcisismo, né? O egoísmo, de certa forma, também, né? E a importância que nós ajudemos as crianças, né? Os pequeninos, a vivenciarem a humildade e a simplicidade. Por quê? Porque se a gente vai construindo essa ideia, né, de que a vida material é uma vida necessária, enfim, a gente está na matéria, então a gente não vai ter como fugir disso, é parte importante da nossa vida, só que dá para viver feliz sendo humilde e simples. E simples, quando eu falo, não estou falando de se vestir, roupa simples, não é isso, porque simplicidade é postura, é sentimento, é forma de agir, é estar com o outro, colocando as coisas no devido lugar e colocando a questão material também com a devida relevância. Por quê? Porque senão a gente vai estimulando esses espíritos que vêm em busca de progresso moral, a gente estimula para que eles fiquem presos na matéria, na materialidade. E daí a gente começa a observar isso que a gente tem visto demais, né? Esse culto das aparências, essas coisas de ficar aparecendo na rede social, a coisa da vaidade exagerada, essa coisa de jogar a felicidade ou o sentir-se bem nas questões materiais, e daí se o jovem ou a criança não alcança aquilo, um desânimo, um descontentamento com a vida, uma angústia. Então a gente tem que começar a ter muito cuidado nesse momento, porque as coisas elas precisam estar em parâmetros diferentes, né? Então, quando a gente começa, né, a despertar para a necessidade, né, de criar o filho, mostrando a importância da humildade, da simplicidade dela, continua. É igualmente imperativo o ensino dos valores, compaixão, bondade, tolerância, respeito a si, respeito ao próximo. Então, daí a gente começa, e a gente vai vendo isso aonde, né? Não precisa sentar com o filho e dizer, agora eu vou te dar uma aula de compaixão. É a gente agindo. É a gente falando em casa, é a gente contando situações que a gente viu, que a gente escutou, no qual a gente faz uma avaliação e mostra, olha, essa pessoa agiu com muita compaixão pelo outro, ela realmente se importa, ela faz o que ela pode, aquilo que está ao alcance dela, esse exemplo é um exemplo de bondade, porque às vezes a gente também perde muito tempo falando e discutindo notícias, etc., de coisas ruins, de maldade. Então, assim, vamos falar de coisa boa, né? Então, vamos mostrar exemplos dentro de casa, vamos falar sobre isso dentro dos nossos lares, né? Vamos ser tolerantes, né? E vamos falar sobre tolerância. Então, aí a gente começa a ter realmente uma evangelização no lar, né? Oferecer oportunidade às crianças e aos jovens de exercitar as virtudes cristãs é a nossa forma de acelerar o processo evolutivo dos nossos filhos.
Então, assim, né, oportunizar para essas crianças e para esses jovens, eles também poderem exercitar essas virtudes. Então, a gente coloca uma situação a qual a gente, no primeiro momento, observa, né? E depois a gente pode ir fazendo uma crítica, a gente pode, não uma crítica brigando, né? Mas uma crítica construtiva do comportamento da criança, e a gente daí vai mostrando para ela qual que é o melhor caminho, né? A família e a casa espírita desempenham um importante papel nessa tarefa. Então, nós temos, né, uma responsabilidade bastante grande como casa espírita e como família, né? E daí vem aqui, né, uma sinalização que ela traz ainda nessa na página, né, na página 27, que ela fala assim, que é uma coisa que a gente escuta muito, né? Ah, eu não vou levar meu filho para religião nenhuma por enquanto, porque ele que se resolva com isso quando ele ficar maior, eu não sei se ele vai querer ser espírita, se ele vai querer ser católico, enfim, então eu vou esperar ele crescer um pouco. Daí, gente, ela faz ela chama atenção aqui, não sei se nessa página ou na próxima, uma coisa tão interessante, porque ela vai lembrar a gente que esses espíritos, eles trazem compromisso, como nós, né? Trazem compromisso com outros espíritos que estão desencarnados e que podem, sim, estar acompanhando a progressão, né, o processo, né, reencarnatório desse espírito, que é, por exemplo, filho da gente, ou irmão, seja lá o que for. E ele pode estar já fazendo, né, de certa forma, um certo trabalho de aproximação. E nessa fase da adolescência, na qual esse espírito ele vai romper algumas questões relacionadas à vida dele, à estrutura dele como espírito, muitas vezes ele já está um pouco contaminado com essa energia, dos seus débitos anteriores, vamos pensar assim, né? Então, a importância da gente fazer um trabalho preventivo, né? Então, essa coisa de, não, eu não vou levar na casa espírita, porque eu não sei se ele vai querer ser espírita, eu não vou levar lá na igreja católica, porque eu não sei se ele vai querer ser católico, sei lá. Isso é uma fala que não se sustenta em si, porque a gente precisa ir criando uma rede de proteção, né, para esse espírito, né, reencarnante. Daí ela lembra, né, exceto aqueles que retornam em missão, todos os demais necessitam fazer novas aprendizagens, corrigir vícios e imperfeições morais, resgatar faltas e reajustar-se com adversários do passado. Muitos trazem pautas reencarnatórias difíceis a serem cumpridas, por isso necessitam, desde o ventre, contar com as mãos seguras dos pais. Então, olha a importância, né? Muitos espíritos vão vir com realmente uma necessidade bastante grande desse amparo, e esse amparo desde sempre. Por isso que a gente tem pensado muito, né, em questões relacionadas à evangelização desde o ventre, né, evangelização de bebês, evangelização assim, bem cedo, né, para que a gente vá realmente criando, né, essa proteção, né. Então, ela diz, né, carentes de orientação e bons conselhos, de exemplos sadios e ensinamentos morais, tais espíritos encontram nas lições do Evangelho de Jesus tudo aquilo que eles necessitam para o seu progresso espiritual. Evangelizar desde o ventre na terra, evangelizar trazendo a boa nova de Jesus aos corações ainda envoltos em sombras. Então, é sempre, né, evangelizar é sempre uma excelente, você está na dúvida, aposte na evangelização. É realmente talvez uma das únicas apostas que sempre serão bem-vindas, né? Elas sempre nós colheremos frutos, né? São sementes assim plantadas que sempre dão bons frutos, né? Então, ali, esperar que as crianças cresçam e atinjam a idade de escolher se querem ou não, né, seguir os passos do Divino Amigo, pode ser um risco desnecessário para o equilíbrio do espírito. Então, olha assim, a necessidade, o alerta da gente já ir, né, desde pequenininho, né, na casa espírita que tem evangelização de bebês, já vai levando o bebezinho, daí vai passando o tempo, a criança vai se acostumando, ela vai adorando ir na casa espírita, porque daí ela vai para a evangelização, daí chega na juventude, eles já estão super enturmados, já adoram a casa espírita, já fazem às vezes pequenos trabalhos voluntários dentro da casa, daí eles terminam a juventude, daí eles querem ir para o oeste. Então, assim, vai um encadeamento todo devagarzinho, que a criança vai se sentindo segura e ela vai tendo uma orientação cristã e ela vai entendendo, porque a criança, né, o jovem espírita, ele entende os motivos de estar aqui, então ele valoriza a vida, ele valoriza as oportunidades da reencarnação, ele é grato pela oportunidade de estar aqui reencarnado. Então a gente vê, né, um espírito que já, né, que vai realmente buscar, né, resolver as suas dificuldades, suas questões morais que ele vem nessa encarnação tentar se resolver, né? Então daí ela lembra, né, que pode ser então um risco desnecessário, né, o equilíbrio do espírito,
Pois se, do plano espiritual, antigos adversários ou companheiros afinizados com o mal os espreitam, é possível que ao atingirem essa fase do desenvolvimento, elas já estejam sintonizadas com tais companhias. Que é o que a gente acabou de falar, né? A importância da gente cuidar, né? Com quem que a gente vai permitir que eles sintonizem, né? Por isso, educar a criança e o jovem, fazendo compreender a mensagem do Mestre amado e colocando em prática suas lições, é nosso dever. Tem uma parte do livro aqui do Divaldo, que é Vivências do Amor em Família, que eu imagino que muitos, né, já tenham até estudado, acho que no GF ano passado ou ano retrasado foi estudado esse livro. Lá na página 51 tem um parágrafozinho que eu quero ler bem rapidinho para você, só para finalizar, que eu acho que ele dá um fecho bem desse capítulo que a gente tá conversando hoje, né? De forma geral, não temos a família dos nossos sonhos, mas aquela que representa uma alavanca para o nosso crescimento. Sob as bênçãos de Deus, para onde formos, levaremos a nossa necessidade evolutiva. Seja lá que família a gente for, a necessidade vai junto. Trocaremos de pessoas, de lugares, de posturas, mas seremos inexoravelmente convidados a um processo educativo, pois essa é a finalidade precípua da reencarnação. Reparar para crescer, progredir para ser feliz. Achei lindo esse parágrafo, nossa, me emocionou lendo, porque ele é assim, ó, ele é de uma profundidade e ele deixa uma lição tão bonita pra gente. Então tá, meus queridos. Então acho que por hoje fico por aqui, agradecendo a oportunidade de ter conversado com vocês, discutido um pouquinho esse capítulo tão bonito, né? E que nos traz tantos ensinamentos e tantos alertas também. Um beijo para todos, fiquem com Deus e no próximo momento estou à disposição, tá? Beijo.